Olá, saudações cooperativistas, seja bem-vindo, bem-vinda à primeira edição do Momento Coopera Podcast. Se você nos ouve pelo Spotify, se você nos assiste pelo YouTube da Coopera Energia, então é Momento Coopera Videocast, um projeto da Coopera nesse ano de 2023 que vai receber cooperados aqui nessa mesa, junto comigo, com o presidente Valmir Rampinelli. Tudo bem, presidente? Tudo bem, tudo certo. Cooperados que vão trazer suas histórias de vida para inspirar outros cooperados. Histórias de vida, lições profissionais, lições de empreendedorismo. É de cooperado para cooperado. E nessa estreia, a gente está recebendo aqui, presidente, eu sempre vou pedir para o senhor apresentar nossos convidados. Nesse caso, as nossas convidadas. Essa mesa provavelmente nunca estará tão cheia e tão bonita quanto hoje. Hoje nós estamos aqui com 3 mulheres alto astral e 3 mulheres que na cozinha têm uma mão que é irresistível. E que elas ficaram de trazer café hoje e não trouxeram. Quem são? As 3 Marias, mas uma delas são duas. São duas. As 3 Marias que são duas. Forquilinha conhece o sabor já, quando ele falou, né, que na cozinha elas têm uma mão, Forquilinha conhece bem esse sabor, é o sabor da Maria Cafeteria. Hoje a gente vai contar a história do negócio e de vida dessas 3 irmãs empreendedoras. Patrícia Campos, tudo bem? Tudo bem, Giovana, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Recebemos também aqui a Zeza, Maria José Campos, isso? Isso, prazer. Bem-vinda. Obrigada. E a Nair, Maria Nair, bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada. Muito bem. Presidente, vamos comentar. Eu acho que a primeira pergunta é por que Marias se só tem 2? A outra não ficou sentida quando colocaram esse nome? Não. Maria Patrícia. Maria E por Patrícia. que Maria? Conta, Nair. Maria, porque assim, a gente é uma família grande, né? São 6 mulheres, né? Então, tem um homem, são 7 filhos. O nome da nossa mãe é Maria. Então, foi ali que a gente teve, né, os ensinamentos de mexer com as panelas. E a gente, então, usou as Marias, mas mais em homenagem à nossa mãe mesmo. Maria André. André. E vocês são de Forquilinha mesmo? Não, nós somos natural de Turvo. Eu e a Nair nascemos no Turvo. A Patrícia já nasceu depois aqui em Criciúma, né? Mas a nossa família é natural de Turvo. Patrícia já é mais da cidade, então, né? Sim, mas na verdade a gente se criou, bem dizer aqui, assim, elas vieram muito meninas, né? E hoje, quando a gente fala Maria, Maria é um nome muito forte. E remete mulheres fortes e guerreiras. E é assim que eu, a Zeza e a Nair nos sentimos. Então, a minha mãe sempre foi muito forte. Porque quem conhece a nossa família, quem conhece toda a nossa trajetória, sabe o quanto a nossa mãe é importante para a nossa família. Então, não tinha outro nome. Eu não me sinto menos por isso, bem pelo contrário. As pessoas chegam lá, né, Zeza? Ô Maria, para mim eu respondo por Maria. Sim. Então, daqui a pouco vão estar chamando até o Alexandre, que é um dos homens que estão lá de Maria também. Mas é isso, assim, Maria por ser um nome forte mesmo. E vieram de Turvo muito crianças, vieram porque os pais vieram trabalhar em Criciúma, Forquilinha, na verdade, vieram para Forquilinha, né? Ou vieram para Criciúma? Forquilinha, porque na época, né, o pai e a mãe trabalhavam na roça e foi na época da construção do Friçuca. Então, o pai veio para cá, né? Eu sou uma das que estudei com a irmã Norberta. Então, a gente veio, eu acho que eu tinha 9, 7 anos por aí, eu acho, quando a gente veio para cá. Primeira vez que o pai veio para Forquilinha, o pai veio em 71. Que foi na construção do Friçuca. Tanto que o pai se hospedou no hotel que foi o nosso início com a cafeteria, né? Então, na época, era o hotel da cidade, foi lá que o pai ficou. Então, eu tinha 7, quando a gente veio para cá, a Patrícia não existia ainda. Por isso que ela não é Maria. Olha só a história, o pai se hospedar no hotel que anos à frente foi se tornar o empreendimento das filhas. Ele sonharia com algo assim. Não, e hoje, quando a gente lembra do pai, porque o meu pai faleceu já faz 7 anos,
Mas o pai, quando era época de eleição para cooperativa, o pai era o primeiro a amanhecer lá. Porque o pai, para esse tipo de coisa, ele era muito correto, sabe? Ele queria ir lá votar, ele era muito disso, assim, Ativo. muito ativo. E o pai era muito assim. E o sonho dele era ter um bar. Era ter um bar. Então hoje às vezes eu fico me pensando assim, conversando com elas. Ele deve estar muito orgulhoso de nós, né? A gente não tem um bar, mas a gente vende uma cachaçinha. Não vendemos só café, não. É camuflada a cachaçinha, né? Então, assim, veio isso deles. A gente criou isso, assim, da mãe, de saber. A mãe cozinhava muito bem, cozinha muito bem até hoje. E o pai tinha isso, esse negócio de querer ter um negócio para ele, de querer fazer as coisas para ele, assim. E ele teve em algum momento? Não, sempre nenhum trabalhou momento. como CLT. Sempre trabalhou como CLT. Foi, inclusive, quando vocês vieram para Forquilinha, e muito antes de empreender, vocês têm toda uma trajetória na Friçuca, que se tornou a Groeliane, que se tornou Seara, Ceval e assim por diante. Eu saí do colegial, na época, em Forquilinha, né, tinha só o Colégio das Irmãs, né, que eu lembro que era da primeira até a quarta série, era do governo, e depois, se quisesse, era particular. Então, uma herança que o pai deixou muito forte na gente foi isso, o estudo, né? Nós só poderíamos sair depois da 8ª série, que, né, que se falava naquela época. E eu saí da 8ª série e entrei dentro do Abatedouro com 16 anos, na época da Agroeliano. Tinha 16 anos. E ali eu entrei para ficar 3 anos, porque eu queria ser professora, o meu sonho era ser professora. Fiz magistério no colegião, porque daí tinha que sair de Forquilinha para Criciúma. Né? Aí o trabalho era bom, eu sempre fui mandona, adorava mandar nos outros, então eu fui. Anda! Então eu tenho essa coisa de ser líder, então eu já fui líder, e ali aí tu acabou ficando, mas me formei em pedagogia, né? Fiz a pedagogia, sou formada, mas produção, para mim sempre foi produção, lidar com pessoas. Trabalhava numa produção com 200 funcionários, né? Então eu já tive uma experiência de administração. Porque quando tu pega um setor desse, tu demite, tu contrata, né? Por exemplo, eu trabalhei muitos anos no abate, receber o franguinho e entregar ele lá na sala, lá na frente. Então, era a minha empresa. Então, eu tinha 80 funcionários, eu tinha as máquinas para cuidar. Então, tu começa essa parte que nos ajudou muito na cafeteria hoje. 25 pessoas hoje trabalhando direta e indiretamente conosco, ou diretamente. A gente tem 15 funcionários que são fixos e a gente tem em torno de 8 a 10 funcionários à noite, que são freelance. E aí, quando ela trouxe isso, eu pensei, nossa, olha a equipe que eles gerem hoje, mas para quem geriu 200 pessoas, uma equipe tão grande, quanto aprendizado, hein, Zé? Sim, eu digo assim, ó, eu trabalhei na produção, entrei na produção, né, menina, né, a gente não tinha experiência nenhuma na produção, né, a gente, nesse coisa de ter, de casa, já fui para uma liderança. Naquela época, mulher era bem difícil, porque eu era da época do Giovanni de Godoy, então era tudo homens, né, e ali eu formei, fiz pós-graduação, mas eu digo que doutorado e coisa, eu fiz dentro da produção mesmo, meter a mão. Então, acho que isso traz um aprendizado muito grande pra gente quando tu trabalha na dimensão que é uma empresa, né? Então, isso te ajuda bastante. Hoje tem uma lição, assim, clara de aquilo eu aprendi na prática convivendo com os 200 funcionários e hoje eu aplico isso dentro da minha empresa. Eu vou dizer para você, ó, hoje eu sou muito chata na parte disso aqui, ó, organização, né? Chega lá, tem uma mesa para trabalhar, vou fazer a salada. Mas eu chego lá, eu olho se a mesa está organizada, se não tem um negócio que não é para estar ali. Então, isso tu pega muito na parte de facilitar o fluxo de trabalho. Então, a Nair é assim, ela é detalhista, que ajuda isso muito na hora do movimento para render o teu trabalho. Então, ela acaba organizando para que isso... Eu vou dizer para você, um exemplo da gente pensar rápido, que eu acho que ajuda muito. Assim que a gente colocou a cafeteria, nós tínhamos outra irmã que trabalhava com a gente na cozinha. E eu nunca me esqueço dessa parte que teve a turma da La Moda, porque, né, tinha o nosso pessoal trabalhando na La Moda, a Patrícia ainda estava lá.
e trouxeram o pessoal da La Moda para almoçar. E na metade, serviram metade e a outra metade faltou arroz. Daí minha irmã disse Logo assim, arroz que vai faltar, né? a minha irmã olha assim, dizendo assim, ó, aí botou uma panelinha de arroz cozinhar. Deu assim, vocês serviram? E agora vocês vão me dizer que vocês vão cozinhar arroz para servir a outra metade. Sim, eu disse, chamei o menino assim, ó, pelo amor de Deus, vai ali do lado, que é onde a gente tá hoje, né? Que era da Bira ali, e vocês, pelo amor de Deus, me comprem uma marmita de arroz. Porque como é que eu vou servir agora? Vocês esperam, eu tô cozinhando arroz. Então, acho que isso é uma coisa que daí tu pensa rápido, porque, né, tu trabalhava num lugar que muitas vezes tu tinha que, né, quebrou um chiller, eu faço o que da minha vida agora com esse frango que tá ali dentro? Então, tu pensa rápido, e eu acho que isso é uma coisa que te trouxe tanto para mim como a Zéza. A Zéza é formada em RH. Então, nessa parte, quando a gente diz assim, vou fazer isso com funcionário, não faz isso com funcionário, isso aqui não pode porque a lei não permite. Então, a gente tá muito bem calçada. Gente, essa história de buscar arroz no concorrente foi... É raciocínio rápido, né? Engole o orgulho, bate lá, engole o orgulho, bate lá e enche essas marmitas agora. Mais caro a marmita de arroz do que se eu fosse lá comprar um pacote de arroz. Mas naquele momento eu não tinha o que fazer. Eu tinha que ir no meu concorrente comprar uma marmita de arroz para servir o naquele momento. Que baita lição. E a Zéza dentro da questão do RH, então, foi as lições aprendidas no tempo, porque você ficou menos na JBS. Eu tive 2 períodos de JBS. Eu entrei igual a Nair com 16, tudo bem que sou mais nova que a Nair. Tá vendo, né? É assim, Irmãs. Então, eu entrei com 16 também, eu trabalhei 12 anos, produção mesmo, de produção lá. Daí, quando eu tive meu primeiro filho, eu saí, fiquei 2 anos fora. Depois eu voltei, e os últimos 17 anos que eu trabalhei dentro da JBS, daí eu trabalhei na área administrativa. Daí eu já voltei um pouquinho mais top, né? Não, todo serviço, ele é digno, não importa onde que a gente faça. Então, só que daí eu voltei numa área administrativa. Eu trabalhei 8 anos na área administrativa, daí eu vi que eu não cresceria se eu não tivesse uma faculdade. Então, a Rafa, eu tenho 2 filhos hoje, né? Tenho um com 26 e tenho a Rafa com 21. A Rafa, ela estava com 2 anos e eu fazia faculdade. Daí eu fui fazer faculdade de RH, me formei na área de RH, eu me formei em 2006 e daí em 2007 eu fui convidada para assumir a área de benefício da JBS, onde eu trabalhava, na JBS, a Griliane, que passou por muitos nomes, né? Então, eu trabalhei na área de RH durante 9 anos. Daí lá eu passei por todos os processos, porque assim como a Nagueira era metida no setor dela, eu era metida em aprender outras coisas também, né? Então, eu acho que isso é válido para todo mundo. Não tem que fazer só aquilo que te dão para fazer. E a gente prega muito isso lá com as nossas meninas, com o nosso pessoal, quando eles entram. Está sendo contratada para fazer faxina, está sendo contratada para lavar louça, mas não fica só nisso. Se tem oportunidade de aprender outra coisa, aprende outro serviço, aprende outra função, porque isso vai te levar mais longe, né? E eu fazia isso. Tanto que quando eu saí, eu já sabia fazer todos os processos de RH. Daí, em 2012, eu fiz pós-graduação ainda na área de RH também. Então, quando disse assim, eu perdi, porque eu fui desligada, né? Então, eu fui demitida. Isso acontece com vários profissionais. A gente fica sem chão, né? Daí, tipo assim, a minha vida era aquilo ali. O que eu faço dali para frente? Daí, eu fui fazer uma outra reciclagem na área de RH, porque eu só me via naquilo ali. Não me via fazendo outra coisa. Até que um dia a Anaí chegou e disse assim para mim, o que tu vai fazer? Eu assim, não sei, eu tô me aposentando mesmo. Eu assim, não sei o que eu vou fazer. Daí ela assim, vamos botar um negócio, esse criatura de Deus, mais uma loja de roupa nessa forquilhinha, já tem tantas. Daí foi onde, né, veio a ideia da cafeteria, veio daí essa daqui, né, gostava de cozinhar também. Porque eu nunca tive cargo importante. Então, e aí me conta sobre a sua trajetória na JBS, Patrícia. Porque eu sou muito mais jovem que elas, óbvio. Mas eu nunca tive cargo importante. E sempre trabalhei em indústria. Mas tenho 25 anos de carteira assinada já, então eu era boa no que eu fazia. E aí, a Zéza, nós fazíamos um encontro de família. Em novembro, o Costelaço dos Campos. A gente fez por 7 anos, né?
E aí a gente fazia, porque família grande é assim, bota uma mesa grande, rodeia de comida, senta todo mundo junto e o papo pega, né? E fica ali, tem que ter comida. E quem que fazia a comida? Então, era a Zeza. Ela fazia o doce. Às 10, o meu irmão assava costela e a gente montava o café da tarde. E aí a Zeza fazia uma cuca que eu nunca vou esquecer o sabor da cuca. Era maravilhosa. Me pergunta se a Zeza sabe fazer a cuca hoje. Não acredito. Não sei. Não anotou a receita em lugar nenhum. Não. Eu sei a Você receita. aprendeu? Não, a receita eu sei inteirinha. Eu não acerto. Só não fica igual. Não. Mas não tem problema, ela faz outras coisas mais gostosas. Muitas E aí, elas estavam querendo comprar, e eu e o Alexandre trabalhávamos fora. O Alexandre é seu esposo. Isso, e a Nair trabalhava fora. E foi em 2016. O pai morreu em 25 de março de 2016. A minha irmã mais nova ficou doente. A Zeza perde o emprego na segunda-feira, depois do Dia das Mães. A minha irmã volta a ficar doente de novo em agosto. Julho ela fez a cirurgia, né? E a gente estava bem desestabilizado, triste. Parecia que aquele ano não ia. Aí essa minha irmã, que a Nair citou antes, trabalhava na cafeteria antiga ali, onde era o cantinho do lanche. E também disse, eu também acho que vou perder o emprego, porque a Beta vai vender. Aí eu olhei para elas, vamos comprar? Por que vocês não compram? Eu comecei, compra. E aí... Já tinha essa ideia, vocês já tinham conversado sobre essa ideia do novo negócio? Foi a partir disso? Não, elas tinham a ideia. E aí elas tinham olhado Boticário, Cacau Show, Franquia. loja de roupa, essas coisas assim. Mas nada encantava. E aí eu aticei elas. Vamos, por que vocês não compram? Mas era para as duas comprar. Tá, e por que tu não? Então, por que não? Porque eu tinha o meu trabalho, o Alexandre tinha o trabalho dele, a gente tava ali. E a Zeza ficou com aquela vontade. Zeza, vai conhecer. O Alexandre um dia em casa olhou pra mim e disse, olha, vamos entrar de sócio com elas? Eu disse, eu na hora, né? Topo. Ele já me baixou o facho. Só não pode sair do trabalho, tá? Tá bom. Tem que continuar trabalhando. Não arrisca tanto. Zeza, vai lá e fica uma semana, 15 dias. Essa daqui, tadinha, veio empolgada, feliz. Olha, vende bem, vende não sei quantos por mês, quantos pratos. Então, fechou, vamos comprar. Isso foi em novembro de 2016. Dezembro a gente acertou, juntamos todos os troquinhos que os três tinham economizado durante aquele tempo, compramos, pagamos à vista para a mulher. Ela nos ensinou todo o processo, ela nos deu receita, tudo. Guria. Ela só não disse que a gente ia trabalhar tanto. Ela só... Gente, nos Não era 6 primeiros meses, a gente se olhou e disse assim, o que a gente foi fazer? Se arrependeram. A gente não vendia nada. Porque as pessoas da nossa cidade têm por cultura ficar no passado. E elas queriam os produtos que a Beta, que a Márcia fazia. Era ótima. Mas nós não sabíamos fazer o produto delas. Por mais que a gente fizesse o mesmo bolo, o mesmo pão de queijo, não ia sair igual. E a gente não vendeu nada. Nada. Sabe o que é assim? Entrava 1 ou 2 almoços, dava 10 por dia. Mas olha só, e não ficou fechado nenhum período. Não. Saiu das mãos dela para de foi- vocês, mas a simples mudança de donas teve essa reação de, será? Bem isso. Mas E aí? os clientes diziam o quê? Porque queriam o produto dela. Mas eles pediam para vocês Sim. o produto Uma dela? vez chegou uma senhora e ela disse assim, eu quero o bolo da fulana. Daí eu disse assim, olha, a senhora vai me desculpar, eu não sei fazer o bolo dela, mas eu tenho o meu que é tão bom quanto. Daí a mulher levou, Mas ela muitas vezes da as outra, pessoas né? saíam É a reação. sem levar nada. É a cultura. É a reação. Se hoje Você- nós sairmos de lá e for outras pessoas assumirem a Maria Cafeteria, talvez vão passar pela mesma dificuldade que nós. E aí foi muito engraçado que daí a gente continuou com o mesmo nome, a gente continuou com os mesmos jeitos de servir, com o mesmo jeito de expor a vitrine, tudo dela. Mas era dela, não era nosso. E aí, essa abençoadinha aqui olhou para nós e disse, não quero mais cantinho do lanche.
porque nós já tínhamos registrado Maria Cafeteria. O nome que vocês mantiveram na fachada Dela. era Cantinho do Lanche. Maria Cafeteria. O Tá. nome Fantasia Não. continuou como Cantinho do Lanche. E aí as A pessoas gente chamam. registrou a marca, a gente registrou a... Hum. Nosso CNPJ era Maria Cafeteria. O nome Fantasia continuou dela. Que era o que estava na. Então, para as pessoas coisa. podem Mas ter- é isso aí. Que era o que estava lá. É que vocês deixaram dar essa continuidade. Não. Nossa experiência que É. foi. Mas, Valmir, olha só. 3 mulheres nunca trabalharam com comércio. A gente não sabia nada. A gente só sabia trabalhar em indústria. A gente trabalhava muito bem. Mas a gente não sabia tocar o que era nosso. Aí o que aconteceu? A Zézia olhou e disse assim: ó, não quero mais, vamos botar Maria Cafeteria. Aonde que a gente foi, que era a nossa referência, Casa do Doce. Porque a Zézia não sabia fazer bolo. A gente foi lá comprar os bolos da Casa do Doce para colocar. Nesse meio tempo, a Zézia começou a fazer curso. Ah, que legal. Foi buscar Foi buscar especialização. e aí cresceu. Foi crescendo, foi aparecendo. Em 1 ano a gente já teve retorno. A Nair, aí a gente começou. Nair, tu tem que vir para ajudar a Zézia, tu tem que vir para ajudar a Porque Zézia. até então eram vocês duas só. A Nair era sócia. Nós 3 éramos. Olhando ainda, porque As 3 entraram como Eu sócia. fazia bolo, eu fazia caixa, eu atendia. Fazia compra. Conta, eu fazia pessoas conta. pra É, ajudar. chorava. Eu chamava Nós tínhamos o quê? A Cida, a a Liege a Inês, o Vitor. e só E eu. 4. 4 pessoas para fazer tudo. E aí, a gente fez o quê? Trouxe a Nair. A Nair já começou a ajudar a Zézia. A Zézia ficou mais livre para estar na confeitaria. A gente tinha uma cozinha, onde a gente fazia o almoço e montava os bolos. Muita hora a gente dizia: Zézia, vai. Sai, Teu sai, cantinho, porque teu agora é o cantinho. almoço. E era isso. E aí, veio a pandemia. Pois é, mas só que antes ainda de chegar na pandemia, eu só queria. Vocês lembram o dia assim que vocês olharam uma para outra e olharam, né, o movimento deu certo? Lembram? Lembra? Mas foi antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia. Sabe por que deu certo? A gente participou do programa da Delor Lessa. E a gente contou, a gente foi se achando contar a nossa história para ele. E aí, a gente não tinha informação nenhuma. E ele, inteligentíssimo, começou a perguntar: como é que vocês controlam o custo? Como é que vocês controlam isso? Como é que vocês controlam aquilo? A gente saiu de lá pensando: meu Deus, a gente não tem controle A de gente não nada. tem resposta para nenhuma dessas perguntas. A gente viu que a gente era amador na parte de controle. Deu Gestão. um retorno tão grande ir no programa dele, e foi um retorno financeiramente, de cliente, mas um retorno profissional, que fez as 3 enxergar que nós precisávamos melhorar e que o nosso negócio já tinha dado certo. E aí a gente fez o quê? Em fevereiro, a gente, não, agora o negócio tá indo, agora tá sobrando dinheirinho, a gente vai trocar a vitrine. Vamos comprar uma vitrine moderna, bonita, que chame as pessoas pelos olhos. Veio a pandemia, Em março. em março. E a gente já tinha encomendado a vitrine. E nós tínhamos que pagar aquela vitrine. E aí a gente se desesperou. Período emblemático para toda a história de negócio, a pandemia, hein? E aí as pessoas elas ficaram 2, 3 meses sem pisar em estabelecimentos assim. E foi o Como é que melhor ano da vida da Maria Cafeteria. Mas contem mais, como assim? Foi o ano que a gente cresceu financeiramente. Foi o ano que o Alexandre chegou para nós, né, Nair? E disse: deu de vender almoço por R$15, por R$18, vamos vender a 25. Porque nós estávamos entregando o almoço. Na Não mesa távamos- das pessoas. E não estávamos tendo um retorno financeiro tão grande. E aí a gente achou, na época, as 3 acharam: mas o Alexandre, a gente vai passar de 18 para 25, não vamos vender. As pessoas não vão pagar na cidade. Nós servíamos, na época, 100 A gente chegou a 160, a gente já chegou. de 18 para 25. Não, quando era 18, servia 150 Não, almoço. quando era 18, a gente vendia 150, 174 almoço.
lá no café antigo. A gente aumentou e a gente continuou vendendo 150 almoço. Ninguém desistiu. Ou quem desistiu deu espaço, porque o espaço era limitado, para outras pessoas que tinham essa disposição de pagar. Isso aí, Porque o produto de vocês, tem o qualidade. custo-benefício do 25 vale. E vale mesmo. Vale, O vale. estabelecimento, você... E lá tem que reservar? Tinha que reservar, porque senão... Continua tendo que reservar. né? Continua, uso de mesmo com um Continua. novo espaço? A gente estava comentando hoje de situações que as pessoas chegam e reclamam, mas por que vocês reservam? Porque se tu não reservar, tu não consegue mesmo. É que, na verdade, em todas as dificuldades que a gente nunca foi, porque uma né, de dar certo, tu tem que conhecer, né? E a gente não conhecia nessa história de, né, um arroz e feijão, beleza, mas tu não pode trabalhar com arroz e feijão sempre. E o que deu certo é que, assim, que a gente nunca contou com aquele dinheiro, dizendo se aquilo ali era a nossa sobrevivência, sabe? Extra no É, né? início. Então, na época, a gente ficou um ano, né? Fornecedor, funcionário, tudo certinho, que a gente nunca, isso a gente sempre foi muito certinho, que até eu tenho um fornecedor que o irmão dele, eu brigo com ele quando ele demora, vai lá buscar coisa lá no fulano, aí depois ele vem trazer a nota, ou eles vêm entregar e não trazer a nota, e não vem cobrar, aí às vezes eu brigo quando chega lá com um montante pra pagar, diz ele assim, não, meu irmão disse assim, estão sem dinheiro aí? Vão nas Maria agora porque é hora de receber porque elas têm dinheiro. Então assim, a gente sempre... Dinheiro é que ele tem a certeza que a gente sempre vai pagar certinho, né? Tá. Então, assim, a gente se pôr nessa parte, né? Foi a educação que a gente teve, né? Nunca ficamos no SPC na fiquilinha, não tem essa coisa. Então, a gente sempre cuidou, né, nessa parte. E a gente não contava. Então, hoje a gente trabalha muito sério. Por isso que eu digo, todas as experiências que a gente teve lá atrás, trabalhar numa produção, pegar às 5 horas da manhã, sair 10 horas da noite, trabalhar no frio, que eu trabalhava com vocês aqui tudo fora no calor, nós trabalhava com roupa forrada, com, né? Eu nunca me esqueço quando... Né? Quem nunca entrou num aviário, mas você trabalha com menos 10 graus, menos 15 graus lá dentro. 10, 12 eras, né? Então, assim, era uma coisa que eu gostava, defendo até hoje. Eu acho que para a cidade é muito importante ter essa empresa, sabe? Se alguém fala mal, eu trabalhei lá dentro, eu sei como é que funcionava, então não é aquilo que se às vezes pinta aí fora, porque é uma empresa que eu acho que é muito importante para o nosso município. Então, a gente trabalhava assim, a gente defendia aquilo como se fosse a gente. Então, porque quando tu ia trabalhar diferente. Então, o que eu digo que dá muito certo nós, porque assim, se eu vou lá e pego um pão de queijo para levar para casa, eu pago. Que era o que eu ia perguntar. Vocês trabalham em 3 famílias ali, porque assim, o negócio, ele era renda extra para as 3 famílias. E em um ano ele se tornou a principal renda. Isso. A renda central das 3 famílias. São 3 famílias que dependem, de certa maneira, de uma maneira direta, do mesmo negócio. No meu caso, eu e o marido dependemos daquilo ali. Se aquilo não der certo, estamos ferrados, né? Sim, A Zézia ainda tem. A Zézia e a Nair são aposentadas, tem, né? perfeito, outras fontes. Eu e ele não, a nossa renda é dali. Essa é a desvantagem de ser nova, não se aposentou ainda. Eu me aposentei. A gente tinha que ter. Mas o ponto que eu ia chegar é o caixa, princípio básico da gestão do negócio. O caixa da empresa é o caixa da empresa, o caixa das famílias é o caixa das Isso, famílias. isso. Isso aí. Se Tanto que eu pago. A gente trabalha. E com a ida no programa, vocês começaram a organizar, fazer planilha de custos e tal, e A gente buscou uma empresa, né, Tito? A gente buscou uma empresa que... E- A gente buscou implantou a Tebrae, na verdade, né? A gente teve sistema. Mas antes disso, durante a pandemia, quando eles chegaram, né, disseram assim, tem que fechar. Nós estávamos naquele dia cheio assim pro almoço. Daí a gente explicou para a pessoa, né, pelo menos para quem está aqui dentro, a gente vai continuar, né? Fechamos as portas, tudo, fomos embora. Daí olhamos as 3, né, assim, nós temos aluguel para pagar, tem funcionário que depende da gente, liberamos os funcionários para ir embora, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer marmita, né? Sabe quem que saía entregar? Eu saía de bicicleta, a Zézia de carro. Nunca Às vezes- conheci tanto forquilhinho. A Zézia Teve teve várias DRs com a moça do GPS. A Nair ficava organizando a nossa rota. E aí a Cida, que é a nossa irmã, trabalhava ainda na época na cozinha com a gente, ficava cozinhando e eu entregava as marmitas perto e a Zézia longe e a Nair organizando as nossas vocês rotas. recebiam os pedidos, Aham.
Nós começamos entregando 30 marmitas no primeiro dia que a gente abriu. Isso depois de vir numa crescente de almoço... De 150 almoços, 180 Mas, marmitas. beleza, 30. No dia seguinte, vamos de novo. Aí eu fiz entrega de marmita durante 3 semanas, só que daí a confeitaria começou a aumentar os pedidos também. Porque tinha muita festa em casa. E aí, opa, vamos criar kit. Kit de festa, é Chamamos verdade. nove funcionários. Foi. Contratamos 2 motoboys, foram 2 motoboys que a gente precisava. Nós não tínhamos, antes da pandemia, nós não tínhamos motoboy, nós só tínhamos entregador de bicicleta no centro e até no fórum, lugares assim. Hoje a gente tem um menino que faz as nossas entregas ali no comércio, Que vocês pertinho. continuam fazendo ainda hoje entregas. Sim, mas hoje a gente tem motoboy. Hoje tem um motoboy. O motoboy tá com a gente há o quê? Quase 3 anos. Mas a minha curiosidade é como que a One da pandemia conseguiu ser o melhor diante de tudo isso? Porque, fizeram as entregas, mas ainda não chegava aos 150 almoços. Como vocês A gente conseguiram fez virar essa chave? A gente não sossegada, vamos fazer janta. A gente foi fazer janta. A gente foi entregar a janta. A gente não parou, a gente foi... Entregava almoço, entregava janta. Sim, Café da manhã. entendeu? E muitas vezes a gente ia lá pro interior É que, na entregar. verdade, na pandemia, tudo fechou, né? Então, Pigalle, tudo aqui na Friquininho, que era de restaurante, ficou fechado. Nós aproveitamos essa deixa. Como a gente não pegou, graças a Deus, né, nessa pandemia, que nem funcionário da gente dizia assim, ó, tu tinha aquele que ia lá, dizia que estava com uma gripezinha, ficava afastado, que a gente sabia que ele não foi contaminado. Então, a gente aproveitou essa deixa, que como estava tudo, e a gente começou com os motoboys, nós pegamos muito mercado, que com pouco tempo a gente voltou para os 150, porque nós tínhamos os motoboys na entrega e nós tínhamos a retirada. E muitas vezes a gente escondia o cliente dentro para comer ou almoçar, porque às vezes ele queria, não tinha como ir embora. Então, a gente se olhava, mas a gente conhece, é só um. Ficava lá no cantinho com a porta fechada, almoçava, e isso nos trouxe muito clientes. Esse relacionamento com E aí as pessoas começaram a conhecer a Maria Cafeteria, porque a gente começou a levar almoço mais longe. Então o problema se transformou numa oportunidade, uma bela oportunidade. oportunidade de ganhar mercado. A gente não se acomodou, a gente poderia simplesmente fechar, ficar em casa, bonitinhas, quietinhas lá, não vamos ficar doente. E não, a gente foi trabalhar. E aí a gente começou, vamos entregar lá. A gente nunca foi no Ouro Negro, vamos entregar no Ouro Negro. A gente nunca foi na Santa Cruz, vamos entregar na Santa Cruz. Mas como é que vocês conseguiram esses contatos para fazer os pedidos? Rede social. Olha, Vocês usaram as redes sociais e recebiam por WhatsApp. Pelo WhatsApp. as pessoas As redes vinham sociais. até vocês pelas mídias Pelas sociais. mídias sociais. Fizeram algo diferente, alguma estratégia diferente naquele A gente momento? começou a cuidar mais dela e fazer mais postagem e fazer o patrocinado. E aí a gente foi aparecendo. E quem cuidava disso pra vocês? Vocês mesmas? Não, Ou na tinham- época a gente tinha uma agência. Tá, que cuidava. perfeito. Que apoiou isso. Muito Isso. bem. Olha, tem uma coisa assim que já ficou bem clara. As 3 irmãs, elas não têm medo de trabalho. Não. Olha só, de acordar às 5 da manhã, acordar o horário que for, entregar janta, entregar almoço, nada cai do céu. Nada. Definitivamente o sucesso de vocês hoje não cai do céu. Nunca conheci tanta guria do GPS. Sonhava com a voz dela à noite. É que hoje, assim, ó, tu vai pegar, né? Eu até achei engraçado quando tu falou, né, que vieram toda maquiada, arrumadinha. Ai, meu Deus, a gente não tá muito arrumadinha lá na cafeteria. Então, assim, ó, mas é que a gente, mesmo com o sucesso, que hoje a gente, agora que a gente tá aceitando, que as Marias são comentadas, porque as pessoas, vocês não têm noção. Tanto que eu tinha um colega de trabalho, que outro dia ele foi na cafeteria, e dizia ele assim pra mim, ó, Nair, vocês são conhecidas, vocês não têm noção como as pessoas falam de vocês. Aí eu falei, é sério? Diz ele, outro dia nós estávamos lá em reunião na minha família e o meu sobrinho, assim, as jovens, vocês têm que ir na Maria Cafeteria, vocês têm que conhecer. Eles, mas me conta essas Maria. Cara, a comida é boa, tem isso, tem milkshake, é uma delícia. Ele assim, mas é bom mesmo, eu posso ir? Não, mas tu tem que ir lá. Ele assim, eu sou amigo delas, eu já conheço elas. Então, assim, a gente não acreditava nisso, que achava, né, as pessoas às vezes até para agradar. E hoje a gente vê que tem um nome forte na cidade, tanto que até semana passada teve um evento na cafeteria, o neguinho assim para mim, o prefeito, Nair, a gente tá muito contente de vocês na cidade, vocês não têm noção como vocês são importantes para a cidade.
Então, isso é um feedback. Então, daí assim, ó, a gente veio arrumada. Opa, então nós não tem que andar mais arrumadinha. Mas para nós isso não sobe na cabeça. Não, nós não queremos ir de salto. Nós não queremos trocar de carro todo ano. O nosso carrinho é o nosso carrinho de sempre. A gente não precisa estar ostentando que as Maria, né? Não, é a nossa simplicidade, porque a gente foi criada dessa forma. A gente foi criada assim. Eu saí lá da onde a mãe sempre morou no mesmo lugar, vim até no colégio de Havaianinha, porque nós não era estrada de chão. A gente não tinha, sabe? E não era fácil, né? Eu às vezes eu digo, gente, que o nosso pai teve, né, uma história de vida que as pessoas conheceram na Africaninha e tudo, e a gente às vezes dizia assim, ó, a gente até entendia, um cara com 7 filhos, trabalhando de empregado, não é fácil tu ser um assalariado e pagar colégio particular, porque na época para 5 filhos ele tinha que ser particular, porque não tinha outra coisa. Então, quantos sonhos o pai deixou de fazer? Por exemplo, ter o carro dele, ter que andar de bicicleta, porque o carro, ele não podia ter um carro, ele não tinha condições. Ele tinha que, né, olhar. E isso meu pai deixou muito forte pra gente, sabe? Trabalhar, estudar, porque a nossa mesa era isso aqui e tinha que estar um do lado do outro e saber a tabuada pra ele. Senão tu não ia pra aula no outro dia se tu não soubesse, né, fazer. E o meu pai era muito inteligente. Então, hoje a gente olha assim, ó, essa força já vem de lá, porque tu vê a tua mãe passando trabalho, teu pai passando trabalho, a minha mãe era o que nem diz o outro, um fora e um na barriga, porque parece Jesus amado, Deus o livre, né? Que, meu Deus, tanta pobreza e ainda queria fazer filho. Então, senão não teria as Marias. Mas hoje tem eu, a Nair, a Zeza, o meu marido, a Rafaela, que é filha da Zeza, o Lucas, que é filho da Nair. À noite a gente tem o cara do barman, é filho da Zeza. O cozinheiro é o genro da Zeza. Oh, meu Deus. E durante a semana, o meu menino de 14 anos trabalha no balcão montando as bebidas. E muitas vezes, estamos apertada, tem evento. Marlene, que é a irmã. Cida, que é a irmã. Consegue vir ajudar? Quando tu vê, a gente fez uma postagem que tinha, acho que... Tava tudo, a família inteira numa noite, que foi quando teve o Daqui a pouco chama a mãe também, né? Quando não vem a mãe ainda. Mas a gente chama, quando a gente quer fazer postagem, que a gente quer mostrar, a dona Maria veio aqui hoje puxar a orelha, porque não estão cozinhando direito. Porque a mãe vai mesmo, né, Patrícia? Vai, a mãe aparece, ela opina sobre a comida, sobre a qualidade do que está sendo entregue. Ela faz isso, com frequência. E aí, quando tu vê, tá a família inteira lá ajudando. Porque a nossa família é assim. As duas aqui são razão. Elas pensam com a cabeça, eu sou mais coração. Eu me emociono cada vez que eu conto a nossa história. Porque eu acho a nossa história muito bonita. Meu pai era alcoólatra. A minha mãe fez faxina em muita casa de gente graúda da Forquilinha. A gente não era conhecida. Ninguém nem sabia quem era eu, a Zézia e a Nair. E hoje a gente trabalha, eu não estou dizendo que a gente é famosa, não, mas a gente trabalha para isso. No dia que a gente recebeu o convite, eu sentei com a Rafa e a gente conversando e falando assim, Rafa, o meu sonho é fazer com que a Maria Cafeteria seja inspiração para outras pessoas. Que um dia eu, a Zézia e a Nair possamos ser convidadas a dar uma palestra de empreendedorismo. Mas olha, esse dia tá muito perto de... Porque o que vocês estão fazendo aqui já é conteúdo sobre isso. Então, o teu sonho ele já tá realizado. Eu terminei de falar isso e a Zézia mandou no grupo dos sócios a tua mensagem. Olha só. E eu disse, olha aqui. Então, isso pra gente é muito importante. É muito legal. Porque a gente não quer só vender um prato de comida. A gente quer se preocupar com a cachaça que o cliente gosta, a forma que o cliente quer comer o arroz, que vem o feijão, porque a gente bota o feijãozinho no bolzinho, mas tem cliente que gosta do feijão já dentro do prato, a gente já sabe qual é. A gente sabe que tem uma cliente que vem todos os dias que a salada dela tem que ser separada. Ela não precisa mais nem pedir. Como é que vocês fazem isso? É no olho mesmo? É na memória? É conversando com o cliente. Quando a gente vê, cadê a Zézia? Tá lá, escorada na mesa, batendo papo com o cliente. E aí a gente vai conhecendo, e vai se adequando, e vai olhando. Teve um cliente que ele não queria tomar o café numa xícara normal. A gente mandou fazer uma xícara.
personalizada para ele. Mas, gente... E ele é nosso cliente fiel. Você deixa ele tomar café da manhã, almoça, toma café da tarde e janta. Que visão. Mas, ô Patrícia, deixa eu te perguntar, vocês estão falando assim desse zelo, desse cuidado, desse preciosismo necessário e que é o que está fazendo vocês crescerem cada vez mais. Mas vocês deram um salto, vamos olhar para 2022, vocês tomaram uma decisão ali de sair de uma porta, 2 portas ali onde realmente tinha uma fila de espera, e até correr o risco de não ter mais fila de espera, porque vocês foram para um espaço que praticamente triplicou a capacidade de vocês. Isso mesmo. Como é que foi tomar essa decisão? Conta pra gente. Olha, eu digo sempre assim, ó. Cada vez que eu consegui estacionar o meu carro ali na frente, eu sempre desmentalizava e dizia assim, ó, um dia eu vou deixar o meu carro aqui e eu vou entrar por essa porta, porque isso aqui vai ser nosso. Sempre que eu achava uma vaguinha ali para estacionar, eu deixava, porque é difícil achar hoje lugar para estacionar na franquilinha. E no dia da inauguração, essa me liga, tá pronta, tá vindo? Se tô indo, diz ela, a tua vaguinha tá aberta, tá ali te esperando e a porta eu vou abrir a hora que tu chegar. E eu botei no lugar e eu entrei. Então, a força das palavras, do pensamento e muito trabalho, tu consegue. Errado, Giovana. Não foi muito bem pensado. Foi um mês. Não, o dono do prédio já tinha vindo pra gente há mais tempo. Né? É o bom de falar com a irmã é que uma vai desmentindo a outra. Não, ele Só já, muda o endereço. A gente tinha revisado por 2 vezes. já né? tinha Então, vindo quer falar dizer, com a gente desde o início, desde que começou aquelas mudanças, né? Daí sim, daí quando foi um mês que ela disse, ele veio e falou. Daí a Patrícia, como sempre, ela chegou e disse, ó, é assim. Daí diz o Xande, aí a gente foi no Xande, porque hoje ele é o nosso administrativo, né? É ele que libera as verbas pra gente. Daí eu gosto que essa daqui e o Alexandre fico sempre se amarrando. A Nair é empolgada É a igual eu. expansiva. Tô dentro. Bem assim a Nair falou. Tô dentro. Eu, ufa. Daí a Ai, gente que olhou, bom, Esse empatamos. equilíbrio, né? Isso é que dá certo, é o equilíbrio. Né? É. a gente olhou, beleza, temos cacife, não temos cacife? O Xande disse, a gente tem, mas não sei o que, assim, chama o gerente do banco. Chama o gerente da nossa conta. Daí foi onde a gente sentou, veio o gerente do banco, a gente conversou com ele, fez todo o processo. O Xande chegou e disse assim, ó, vocês têm tanto. Esse é o valor que vocês têm para montar lá. A gente Por fim, a gente acabou nem gastando muito, nem precisamos diretamente do banco. Pô, nossas economias de novo, né? E acabaram as filas? Não. Graças a Deus. Que coisa boa. Já no primeiro Que dia. bom, né? Já no primeiro dia de Então, novo assim, ó, espaço. foi tipo assim, É. hoje lá, a gente tá com a confeitaria, tá lá, né? Então vai ser dividido agora com o novo projeto que a gente tem. Mas hoje, quando eu olho onde que eu tô com a mesa, que eu confeito os bolos, e olho pro espaço, eu fico pensando, gente, nós fazíamos milagre aqui, sabe? Porque tu vê todo aquele espaço que a gente tem hoje, né? E tu olha para aquele espaço que tinha lá, mas foi graças àquele espaço lá que a gente tem a condição de ter o de hoje, né? Então, uma vez uma pessoa me perguntou bem assim, ó, se tu sabia fazer bolo, por que tu estava perdendo tempo lá? Sim, eu não perdi tempo em momento algum. Cada coisa acontece na hora que tem que acontecer, e o que eu aprendi lá me serve aqui, né? Com certeza. Então, hoje eu olho assim, ó, nós começamos daquele lado, com aquele espaço que tinha, para aprender lá, e hoje vim para cá. Então, hoje, quando a gente está lá, a gente está sonhando mais, né? É. E a gente tem grandes parceiros, né? A Sim. gente tem grandes parceiros. Hoje a Nair, olha o passo que a gente deu. Hoje a Nair é uma das diretoras de eventos do CDL. Então, assim, a gente, quando a gente fala isso, mas é assim, ó, a gente brinca, a gente ri, mas para nós, a gente é tão simples que para nós isso era muito distante. E nem faz tanto tempo. 6 anos, porque agora em janeiro completou 6 anos. Faz 6 anos agora. De Maria Cafeteria, fez 6 anos. Então, é um tempo muito curto que a gente nunca imaginava vivenciar e viver isso que a gente está vivendo. 6 anos, vocês chegaram até aqui. Agora, nos próximos 6 anos, o que vocês estão visualizando? Já dá para contar
Projeto novo, Ah. inclusive. Eu já perguntei antes de começar a gravar. A verdade é essa, vou falar porque eu fiquei curiosíssima. Porque, para mim, quando vocês mudaram de espaço, até para quem não conhece Maria Cafeteria, fica o convite, a gente vai fazer esse convite no final, claro. Vamos fazer a propaganda. Mas a Maria Cafeteria, ela começou num espaço que fica no antigo hotel da cidade, que foi prefeitura também, que foi, né, foi decoração de Natal. Quando eu era criança, eu lembro que eles decoravam com que aparecia Luzes, neve. né? Aham. Parecia neve, eles colocavam Sim. uma espuma branca com o Papai Noel descendo para imitar neve naquele telhado, não esqueço. E começaram ali numa portinha. 50 pessoas cabia. Cheio, cabia, o pessoal comia na rua ali naquela varandinha, que é bem gostoso, bem Sim. gostoso também. E quando surgiu o espaço onde era a antiga Beer House, né, que uma vez não tinha estrutura, que era um posto de gasolina ali há muitos anos, né, Texaco. que era um texaco ali, o espaço ali ele é 4 vezes maior do que era antes. Hoje ele comporta 150 pessoas sentadas, mas a capacidade dele é para 330. Então, essa trajetória, para mim, o antigo espaço lá na casinha, que fica muito próximo de onde é a estrutura hoje, era coisa do passado, ficou para trás, mas não. 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 E aí, e agora? Vamos falar dos próximos 6 anos, então, pegando a Vamos. pergunta do presidente. Então, a ideia é crescer mais ainda a Maria Cafeteria. Tem projetos para este ano ter crescimento, mas ainda não saiu nada do papel. Mas, até porque a gente conseguiu, vindo para essa casa nova, e lembrando que a gente não esqueceu dos detalhes da cafeteria antiga. Se tu entrar hoje dentro da Maria Cafeteria, ela só cresceu, mas ela tem as lembranças da casa antiga. E a gente consegue hoje abrir à noite, né? Que lá a gente não conseguia. Então, ali já foi um passo a mais. A gente consegue fazer eventos hoje, que lá a gente não conseguia fazer. E eventos grandes. E, por sinal, muito bonitos. Muito chiques, né, Zéza? Mas, ali ainda vai demorar um pouquinho mais para acontecer o que a gente quer que aconteça. E a gente foi trazendo a família para trabalhar com nós e a gente quer crescer mais, a gente não quer que a Maria Cafeteria dure 10 anos, a gente quer que a Maria Cafeteria vire uma empresa, que ela dure muitos e muitos anos. E aí a gente olhou para aquele espaço onde a gente tinha e a gente já tinha o desejo de fazer quando a gente veio para o espaço novo, mas mesmo assim não tinha como comportar ele. Tudo no mesmo lugar. E aí ali, como ele é bonito, é um espaço charmoso, a gente pensou, por que não ali? Então, agora, a gente já pode divulgar, a gente já pode contar, a gente já o público, os nossos clientes escolheram o nome. É o Empório das Marias, onde vai vender vinho, cachaça, doce de leite, queijo, bolacha, bolo, tudo que remete a colonial, artesanal, e vai ter alguma coisa de importados. A cuca também, né? A cuca, se Deus quiser, a Zéza vai aprender de novo a fazer a cuca. Mas eu acho que a Zéza não desaprendeu. É que o paladar de vocês subiu um pouquinho e aí já não... Ela não tinha pensado nisso. É verdade, pode ser uma boa... Porque eu até hoje estou procurando uma empada que eu comia em Florianópolis. Cada vez que eu vou a Florianópolis, eu procuro a empada. Não encontro mais. Porque aquela empada, quando eu estudava, era do meu paladar. Hoje talvez tenha melhorado um pouco e não encontro mais aquela empada. Não é a empada então, que mudou, foi o não, Valmir que mudou. Claro. Então, assim, é a cuca. Vai começar a fazer Talvez não, a cuca não é boa para vocês, mas para os outros ela pode estar muito boa. É verdade. Ó. E aí, só que ali nesse empório vai ser tudo, se tiver cuca, é tudo embaladinho para presente. Para pra presente. levar. É um espaço para presente. Isso, não vai ser para consumir no local. Vai ser para montar as cestas, porque hoje a gente já faz isso na cafeteria. Só que às vezes as pessoas chegam ao meio-dia, na hora da muvuca, e a gente não consegue atender da maneira correta. Então a gente sente essa necessidade. E vocês têm essa visão assim de replicar negócio, de crescer negócio, de ter unidades de negócio. Isso aí. E uma visão que talvez se tenha é que não dá para ter 2 Maria Cafeteria nesse modelo de atender e servir na mesa. Mas o empório, sim. O empório, é um caminho. É o caminho. A Maria Cafeteria é mais difícil, até pela mão de obra.
E todo o investimento, né? Porque qualquer mesinha hoje é R$1.000. Então, para te criar uma cafeteria, o custo é muito alto. Mas será que é só investimento ou é a separação das Marias? As Se Marias fosse- não separam, né? Não, se fosse colocar uma outra Maria Cuidar, em outro local, né? Uma outra Maria Cafeteria em outro local. Vocês não pensaram? Já fomos visitar, já. não, é E- separar as É três. separar as É três, né? verdade. Mas, por isso que a gente trouxe a Rafaela, a gente está trazendo a família para trabalhar com a gente. Porque hoje, tu não tem mais, é difícil tu encontrar um funcionário qualificado e de confiança. E a gente gosta de ter aquele, não é centralizar tudo para nós, mas a gente gosta de ter aquele cuidado. E a gente começou a trazer eles, para eles aprenderem, até porque vai chegar um momento que a gente quer ir lá só passar oi, tchau e ir embora. Então a gente está trazendo as crianças para trabalhar com a gente, para eles aprenderem o negócio, para daqui a pouco eles tocarem, Dar continuidade, né? dar continuidade. Mas a gente já foi, né? A gente até foi em Nova Veneza, né? A gente tinha até uma proposta, mas hoje a gente também olha que a nossa cidade tem muito para crescer ainda. Tem muita coisa que a gente consegue ainda trazer para nossa cidade. Então, por que não, né? Nesse momento, vamos trabalhando porque assim, ó, hoje Forquilinha, ela quer trabalhar numa parte mais turística, né? Ela tá na rota do turismo. E a gente sente muito isso na cafeteria, porque as pessoas hoje, se elas colocam no GPS, quero num restaurante, dá nas Maria. Querem um café, dá nas Marias. Até a gente recebe, às vezes, gente de fora, que legal, a gente não sabia que tinha uma cafeteria dessa. Então, eu acho que Forquilinha, ela tem muito espaço ainda, né? E é uma cidade que tá para crescer. Então, Abrir o jogo aqui. Opa, adoramos. Por que que não, daqui a pouco, a cafeteria pode se separar do restaurante? Se transformar tem um espaço só para Só café. para café. Porque hoje o espaço que a gente tá dificulta. Não um lugar que é aconchegante para te tomar um café. É gostoso para te almoçar, jantar. Por que que daqui a pouco a gente não pode separar? Tudo pode acontecer. Esses são os próximos 6 anos, então, da Maria Cafeteria. os próximos 6 anos. Como que vocês dividem as atividades dentro? Quem tem, porque vocês falaram que uma é um pouco diferente da outra, tem um perfil, a Zézia já ficou claro aqui que é a mulher que faz o doce, tem esse olhar para a confeitaria, quem faz o marketing, quem faz o financeiro, como que se divide isso hoje? Hoje é divididinho, cada um faz uma coisa. Às vezes a gente vai lá, dá palpite na confeitaria, vai dar palpite no atendimento, vai dar palpite na comida, mas a responsabilidade de financeiro é do Alexandre, responsabilidade do marketing hoje é da Rafaela, meu é almoço, desenvolvimento de cardápio e toda a parte de estrutura de comida, né, almoço e janta, e a Anair, atendimento. Só atendimento. É que, na verdade, eu não gosto de cozinhar. Eu não sei fazer. Eu só tenho um negocinho que eu sei fazer e eu não passo a receita pra ninguém, porque é a única coisa. Secreta. Mas, veja, não precisa saber fazer tudo, né? Então, assim, ó, fazer é uma coisa que eu gosto, né? Quando elas vêm com as ideias, gosto de participar das ideias, gosto de trabalhar, mas não é o meu. Céu, o que a gente conta aqui? Perdemos as contas. Nesse momento estamos brigadas. Não, tô brincando. Não, é assim. A gente se mata. Tem hora, hoje meio-dia, eu queria jogar as Zézias dentro da pia. E ela queria me afogar na panela de feijão. Terminou o almoço, minha filha, ou terminou o dia. Vamos tomar uma cerveja? Vamos tomar uma cerveja. E tá tudo certo. E a gente se vê. A gente não se vê 24 horas por dia, porque a gente vai dormir em casa separada, mas a gente se vê 7 dias, a gente se vê no domingo, a gente se vê no sábado, a Nair tá de férias, a Nair, vem aqui tomar café com nós. Então, A gente resolve. A gente não mistura. O que é lá dentro da cafeteria é aquilo que diz. O que acontece na cafeteria, fica na cafeteria. Saindo dali, a gente é irmãs. Mas almoço de domingo. Sim. Mas a cafeteria sempre é assunto, de alguma forma. Ou não? Ou é tal, assim, não, a gente não vai falar de trabalho agora. A gente já faz mais isso. Hoje não. Hoje a gente consegue separar até pra família mesmo. Porque às vezes tu não vê o teu irmão uma semanada. Férias, tu falou que ela tá de férias. Esse ano a gente conseguiu. Conseguiram se organizar e Enfim.
Uma de cada vez. De cada vez. Eu tirei 15 dias, voltei, eu e a Rafaela tiramos 15 dias, Mas voltamos. 15 dias de férias. Tu fosse na cafeteria? 2 vezes, porque elas me Mas tu ligava para... como é? Não, mas eu comprava, Mas eu penso- fazia as compras e eu falava com a menina da confeitaria. Não desliga 100%. Mas a gente não fica, por exemplo, eu até vou lá hoje de manhã, fui lá, que eu tinha que pegar uns negócios, tomei um café, fazer uma fofoquinha, aí quando cheguei em casa que eu lembrei que eu não paguei meu café, tá vendo? Eu só cheguei em casa, pá, levantei e não paguei meu café, então eu tô devendo café na cafeteria, mas assim, não fica se metendo. Tá? Eu vou lá, até escuto elas falando, porque na Iroda a gente mudou aquele jeito lá na cozinha, tudo legal, mas não, tipo, só chegar. E daí, gente, vocês conseguiram atender? Não. Isso a gente separa, porque o momento agora é das 2 e eu tô de férias. 15 dias, como foi a primeira vez em 6 anos, né, que a gente conseguiu, enquanto eu estava em casa, eu fazia as compras para a confeitaria, porque daí a gente tem os fornecedores, então eu tinha mais contato, assim, mas era aquela coisa de fazer aquilo ali, não de ir lá e dizer assim, não faz isso ou faz aquilo. A Patrícia, enquanto estava em casa, cuidou junto com a Rafaela do Instagram, né, Patrícia? Mas ela também não foi lá e disse assim para nós, não, vocês têm que fazer o almoço desse jeito, não. Aquele momento era meu e da Nair. Se saía almoço ou não saía, era delas. Da Nair. Muito Né? bem. E deixa eu pegar agora lições que vocês tiveram já de empreendedorismo mesmo, né? Vamos lá, né? Os sonhos. Vocês estão aqui dividindo hoje conteúdo sobre empreendedorismo com outras pessoas, porque a história de vocês pode inspirar pessoas que hoje têm um negócio, que estão passando por um momento difícil, ou que estão pensando em empreender. Se alguém que está nos acompanhando, está começando um negócio agora, qual lição de ouro que vocês dariam para essa pessoa, para ela talvez não cometer o mesmo erro que vocês tenham porventura cometido? Organização. E trabalhar, sabe? Eu acho que o trabalhar, e uma das coisas que deu muito certo pra gente, hoje nós temos um funcionário que entrou junto com nós, tá 6 anos. Tu fazer que ele tenha o mesmo sonho que tu tem, sabe? É muito fácil ter funcionário lá, daquela parede para lá, mas não, ele tem que estar junto contigo, porque quando a gente, foi tão legal quando a gente resolveu mudar, que na hora, nossos funcionários, elas não viam a hora, tinham que brigar, porque ela já estava variando as panelas, porque ela já queria levar, então assim, é essa ansiedade que elas tinham, esse sonho junto com a gente, tanto que igual foi quando o Pinduca também tá ali, os nossos clientes, então assim, é uma coisa que tu consegue transmitir para as pessoas o mesmo sonho, o teu sonho. E elas participar do teu sonho. Então, acho que isso... Hoje a gente tem funcionário com 6 anos, tem funcionário com 3 anos, e tinha funcionário de 1 mês. Mas ele estava tão mais empolgado do que... Porque nós ainda estava com a cabeça das contas, com a cabeça, né, vai dar certo, né? Porque a gente tinha esse medo. Porque a gente se criou dentro de Forquilinha, a gente viu muitos lugares que iam muito bem, do nada cresceram um pouquinho e se apagaram, né? E a gente tinha muito esse medo. E o nosso funcionário estava naquela empolgação, eles não viam a hora, eles iam todo instante lá para ver como é que estava a obra. Isso. Valorização. Trabalhar junto com eles, mostrar para eles. Viu? Eles participaram de todos os momentos, todos. Elas iam ver quando trocava o piso, elas iam ver quando chegava uma pia nova, quando mudava o banheiro, quando chegou mesa, elas iam lá todos, desde o motoboy. No dia que a gente inaugurou, antes de chegar qualquer gente, a gente fez uma inauguração para a família e para amigos que torceram por nós nesses 6 anos e que não deixaram a gente tem cliente desde do primeiro dia. Antes de qualquer a gente chamou elas, abrimos uma espumante, falamos para elas o quanto elas eram importantes, a gente presenteou quem estava mais tempo com a gente de casa, a gente disse para elas o quanto era importante elas estarem ali, que se a Maria Cafeteria hoje é o que é e está indo para onde ela foi, não era nem só por mim, pela Zézia e pela Nair, e sim pela equipe, porque a mais nova hoje tem 1 mês de empresa, o restante tem tudo de 3 anos para cima. Isso chama atenção. E aí, sim. E aí, assim, elas se sentiram importantes. As cozinheiras decidiram como é que ia ser o layout delas. As atendentes decidiram como é que ia ser o espaço da vitrine, aonde que elas iam colocar os copos, aonde que elas iam colocar as xícaras.
Muito bom. Além dessa valorização dos colaboradores, vocês também não entendem que um passo importante foi quando vocês assumiram a identidade própria, Sim. ao invés de dar sequência naquilo que os outros vinham fazendo, querer ser outros, né? É isso aí. Foi bem isso mesmo. Quando a gente tomou a nossa identidade, quando a Zés acendeu a luzinha e disse, a gente precisa mudar, foi aonde o negócio começou a crescer. A gente conversa muito, porque assim, a cidade precisa crescer. A nossa cidade, o meu gosto, o gosto da Naírio da Zesa, é que abra mais restaurantes. Porque tu traz mais público para a cidade. Agora segue o exemplo de Nova Veneza, é um restaurante ao lado do outro e Só que e nenhum rouba o cliente do Não. outro, não. Só que precisa, quem estiver dentro da cidade precisa ter a sua identidade. Que foi aquilo que a gente falou, o que dava certo para a dona anterior, dava certo para ela, não dava certo para nós. A partir do momento que todos os comerciantes da parte de gastronomia, no geral, né, que seja uma loja de roupa, uma loja de calçado, entender que o que eu faço dá certo para a cafeteria, porque é o nosso estilo, é a nossa visão, É a cultura construída ali. não dá certo para o restaurante dele. E aí a gente cresce, e a cidade cresce junto. E eu preciso conhecer. A gente não é inimigo. A gente é amigo, a gente é parceiro, não tem concorrente. Quantos mil habitantes hoje tem a cidade, que eu não lembro? Vocês não sabem? 27, 28, 28 mil. A Maria Cafeterina bobear não consegue atingir nenhum por cento. Tem cliente suficiente para todos os restaurantes da cidade. Se cada um pensar em cuidar do seu trabalho, em cuidar do seu negócio, fazer inovação, buscar parcerias. Teve uma vez que eu vi, citando da Coopera, uma vez uma pessoa montou um cofre para a Coopera que me encheu os olhos. E eu fiquei doída aquele dia. E eu disse para elas, puta merda, por que não nós? Por que não a gente? Por que nós não conseguimos? Porque nós não sabia fazer. Simples assim. Porque nós não sabíamos fazer. Essa semana, e a gente já vinha montado outras mesas de coquetel para outras empresas fora da cidade. Essa semana ali, agora esses dias, quando a gente montou o evento que a gente fez na cafeteria, quando nós terminamos, eu falei para a Zézia assim, meu Deus, como eu estou orgulhosa de nós. Ficou muito bonito. Eu nunca imaginei que nós íamos montar algo parecido com aquilo ali. As pessoas chegavam e diziam, meu Deus, o que a gente teve de feedback positivo e o que choveu de orçamento para fazer eventos assim. E celebrar as pequenas conquistas e as grandes conquistas, né? E saber também ter a humildade que vocês tiveram lá atrás de reconhecer que não me contrataram porque preferem fulano. Não, é que a gente talvez não saiba. Então essa humildade para poder aprender com isso, olha o quanto é importante. Mas sabe que vocês falaram de Coopera? E a gente podia falar um pouquinho de Coopera, não, presidente? Saber se elas já participaram do curso de gastronomia da Coopera. Vocês sabem. Tá na fila do Integra, famosa. Tá na fila. Mas se Deus quiser, vai dar. Eu participei já de 4 cursos da Coopera. Eu fiz 2 com a Ellen, eu fiz o de pães e pizza. Depois eu fiz fui aprender a pintar, porque eu queria pintar em bolo. Lembrando que o de pães, hoje, vai nos ajudar no empório. Então, vai ter pães, entendeu? Que foram aprendidos aprendidos no Integra Coopera. Daí eu fiz o de Bauer, mas eu fiz o de Bauer em madeira, não em bolacha, né? Com a nega, que é uma muito boa profissional também. Mas que ela pinta hoje no bolo e que vai estar no empório. E eu fiz também agora o resultado do Integra. Integra Coopera. Eu fiz também agora, esses dias atrás, com uma de confeitaria que teve, né? Era para iniciantes, mas eu não tenho problema nenhum. Eu acho que, independente do curso, independente de quem dá, tudo a gente traz. Então, eu trouxe uma receita de lá que a gente fez e é maravilhoso. Então, a gente replicou. A Giovana fez, que é atendente. Ela fez um curso de secretariado, acho que foi.
As nossas meninas participaram do curso quando teve de automaquiagem. Maquiagem, elas vêm tudo trabalhar maquiadas. Por isso, tão lindas lá aprendendo. Por isso Tem que ela- integra, porque- quando tem integra no na Maria Cafeteria, a gente nem sabe o tanto que Tanto tinha de é. integra ali. Mas, Que coisa boa. Participamos da campanha das tampinhas. acabamos com o estoque. Olha só que coisa boa. E acho que a gente pode perguntar também sobre tarifa de energia. A gente fala do Integra, de todo esse resultado. Hoje a Coopera tem a menor tarifa. Não, e agora eles fazem o custo, né? Então, a planilha de custos, então, consta lá energia elétrica, né? Isso aí. Nossa, E hoje o que isso representa. ela é a mais barata, sem sombra de dúvida. A gente vê, tem mês que vem baixíssimo, porque acaba dando retorno, né? E esse mês lá em casa a gente até nem pagou energia. Veio R$3 de energia para nós lá em casa. Então, assim, para nós é fundamental, né? A gente tem uma energia de qualidade. Mas o Integra Coopera, eu acho que foi sabe, uma coisa muito importante para a cidade. Porque hoje, às vezes, assim, ó, eu ouço, né? Porque a gente tem, né? Assim, vai fazer uma massagem e, por exemplo, tu paga caro para fazer uma massagem e muita gente não tem, consegue fazer lá na Coopera. Então, isso a gente ouve muito, né? Porque hoje tu vai fazer qualquer coisa, um pilates, alguma coisa, um yoga que tinha esses dias lá na Coopera. É caríssimo para te fazer. E tem muita gente, a terceira idade, que, né, que tem a Rita que faz a massagem, que vão lá, que isso tinha um retorno muito bom. Então, eu acho que isso resgatou muita coisa, sabe? Importante que ajuda hoje o pessoal de Forquilinha. Então, não, assim, ó, não é só eu tenho condições, vou lá e consigo, não. Né, atingiu todo mundo. Eu posso fazer, tu pode fazer, qualquer um pode fazer qualquer curso hoje. Então, isso eu acho que é muito importante, que muitas vezes a gente tem essa necessidade hoje, assim, ó, nós não temos uma pessoa, um garçom qualificado, né? Porque nós não temos esse tipo de treinamento na cidade. Tem que ter, mas tem que ir para Criciúma para conseguir. Fazerem essa visão, até para ajudar a fomentar isso, para que mais pessoas que estão nos acompanhando e pessoas que passam, inclusive, todo dia ali pelo estabelecimento de vocês, porque olha o poder de alcance, de número de pessoas que passam ali sempre, o quanto vocês têm a capacidade de propagar isso, para ajudar mais pessoas e fomentar isso na cidade, né? Então, Eu vocês tive são porta-voz. curso que eu fiz, e assim, ó, tinha gente que chegou lá, vamos botar no último que eu fiz, que foi o de confeitaria, né? A importância disso, a importância desse projeto que a Coopera trouxe para o município, sabe? Às vezes a pessoa está em casa querendo ganhar uma renda extra, ou aconteceu algo, né? E ela não tem condições de pagar, mas ela vai lá. A atenção dada pelos profissionais de lá, para as meninas que estão lá para atender, acolhe. Na verdade, ela acaba acolhendo e acaba incentivando, sabe? Tinha uma senhora lá no dia que eu fiz o curso de confeitarias, e ela assim, eu não sabia nem fazer bolo, agora já posso começar a fazer em casa. Mas é isso, é começar a fazer em casa mesmo. E o legal, por exemplo, a Zeza participou, naquele momento nós não estávamos precisando de uma confeiteira, nem de auxiliar, mas tu pode estar lá dentro. Qual é a ideia de a gente participar? A gente pode ir lá, bobear, tu vê alguém, tem um perfil, Tá mão de obra. essa lá para ti. Já tem uma confeiteira pronta, né? Eu lembro que o curso que eu participei início do ano passado era um pessoal do Sebrae. E o rapaz, para nos apresentar, eu não lembro o nome dele, ele pediu para falar o que é o nome e da onde que tu era. E aí todo mundo, eu sou fulano, eu faço isso. E o que tu fazia dentro da empresa? Eu sou fulano, eu limpo o banheiro, eu faço isso, eu sou o dono, eu sou... Eu, sendo Patrícia, eu sou a Patrícia, dona e proprietária da melhor cafeteria da cidade. Todo mundo ficou me zoando. O cara é meu cliente até hoje. Quando ele vai na cidade, Olha ele almoça só. onde? Nunca mais vai esquecer. Não Como vai. o poder da apresentação pessoal bem feita. Veio para ter a certeza se realmente eu estava A falando tua a propaganda verdade. era verdadeira. E
aí ele se apaixonou, né? Mais E uma eu dica. tratei bem. Mais uma dica para quem está nos ouvindo. Não tenham vergonha de colocar um negócio de vocês lá em cima. Confia no teu taco, como vocês confiam, porque fazem e entregam muito bem. E na hora de se apresentar, olha como a marca chega antes. Muito Tu tem bom. que ter humildade. Tu não precisa ser arrogante. Mas por que eu vou dizer? Eu limpo banheiro também. Zéza limpa banheiro, a Nair limpa chão. A gente pega junto com o funcionário quando é preciso. Mas naquele momento eu era a dona e proprietária da Maria Cafeteria. E eu tinha que vender o meu negócio. Eu não estava lá para me vender. Eu estava lá para vender a melhor cafeteria da cidade. Porque eu acho que a Maria Cafeteria tem muito ainda para crescer e muito para aprender. Mas hoje ela é a melhor cafeteria da cidade. Muito bom. E foi um prazer conhecer a história da melhor cafeteria da cidade. Segundo as Marias, as duas Marias e a Patrícia, que a gente recebeu aqui no Momento Coopera, podcast e videocast. Uma história linda de superação, de garra, de não ter medo de trabalhar, de aprender com os próprios erros, de visão de crescimento, de organização, de olhar para os erros e entender que aquilo é oportunidade para a gente melhorar e não para ficar punindo terceiros, terceirizando responsabilidade. Então, foi quase uma aula aqui de pós-graduação. É verdade, assim, ó, e elas, que mais impressionou é a coragem que elas tiveram, é a percepção quando precisa mudar, que isso também é importante. Às vezes o empresário às vezes se torna teimoso e não quer dar o braço a torcer, mas está no caminho errado. Então pensa, volta para o caminho correto. E assim, a sensibilidade de não, agora nós vamos fazer isso, agora nós não vamos, e a diversidade das três também é muito importante, porque uma empurra para frente, outra segura um pouco, outra levanta, e aí se encontra o equilíbrio. E Maria Cafeteria vai ser cada vez mais sucesso, com certeza, pelo alto astral delas, né? Pelo capital humano que a gente tem aqui, né? Pela visão que elas têm, vai ser cada vez mais. Forquilinha agradece a Maria Cafeteria. E a Coopera também, né? Então, só para lembrar da energia que eu esqueci, que a gente entrou no outro assunto, lá durante a pandemia, a gente sentiu a necessidade de que a gente tinha que otimizar o nosso processo na cozinha. E a gente trouxe um chefe de cozinha, que dá assessoria, e ele me apresentou um forno alemão, cheio do gueri-gueri. E aí a gente foi conhecer esse forno. Primeira coisa que ele disse para mim: o forno é bom, porém, se tu não tiver uma energia de qualidade, tu não consegue botar o forno aqui. Hoje a gente tem o forno, já faz 2 anos e meio, né? A gente comprou no primeiro ano da pandemia, né? Durante a pandemia. A gente tem o forno hoje e a gente E o forno está funcionando bem? Nossa, Energia de qualidade. ele é o melhor funcionário ele que tem. Funcionário do mês do ano. Fala para as meninas se hoje elas tira o forno para ver se elas sabem trabalhar. Então, assim, a gente precisou ter isso para a gente poder ter uma condição melhor de trabalho. Nosso podcast com elas poderia ter umas 6 horas, que ainda teria história. Tem história boa, não são apenas histórias, são histórias muito boas. Meninas, uma frase, uma lição, algo que tem ouvido da mãe, do pai, ou algo que para a gente encerrar e deixar como marca de vocês. Tem slogan, Maria Cafeteria? O amor é doce, sirva-se à vontade. Falando em sirva-se à vontade, próximo podcast, se tiver um bolo da Maria Cafeteria aqui, fala. vai embelezar a nossa mesa. E a gente vai se servir à vontade, sim. Sucesso cada A vez nossa mais. mãe sempre fala que tudo que a gente faz com amor não tem como dar errado. E a gente gosta tanto da Maria Cafeteria que a gente sente falta quando a gente está longe. A gente tem um amor tão grande por aquilo ali, que aquilo ali é a nossa família. E a gente não está falando da estrutura, a gente está falando dos clientes, dos amigos, que a gente conquistou, que a gente criou ali dentro. Então, para nós, hoje, a Maria Cafeteria não tem como não existir. Se parar, adoece as 3. Não vão embora sem levar a caneca do Momento Coopera, que é tradicional, a gente entrega e presenteia os nossos convidados. Aí, Se planeja? isso, perfeito. Presidente, quem entrega? Tá.
Zésia. Que agora era a hora da Patrícia estar fazendo o café. Caneca para vocês lembrarem da participação aqui no Momento Coopera Podcast. Muito obrigada. Cada vez mais sucesso. Presidente, obrigada pela parceria aqui como apresentação mais uma vez. Obrigado também. E quando fizer o café, já aproveito e tomar nessa. Essa caneca. Não, É. ainda não. Você cooperado, bom, muito obrigada, Patrícia. Eu que agradeço. Zésia, Naí, cada vez mais Eu agradeço. protesto. Muito obrigada a você, cooperada que nos acompanhou. Próxima edição do Momento Coopera Podcast e Videocast com mais histórias aqui nessa mesa muito em breve. Até uma próxima.